Olá, estamos de volta para a nossa nona aula do curso de Fundição e Soldagem. Na aula passada, nós vimos os defeitos relacionados à moldagem. Nesta aula, que será a última da unidade, vamos tratar sobre fundição no estado semissólido, que é um processo mais recente de fundição. Então vamos olhar os nossos tópicos de aula. Vamos iniciar com uma introdução para contextualizar o assunto e passar para o princípio que rege este tipo de fundição. Vamos falar características da fundição no estado semissólido e destacar os dois processos que envolvem esse tipo de fundição, que são a tixofundição e a reofundição. Por fim, vamos fazer algumas considerações sobre o assunto em relação às diferenças para o processo tradicional e as propriedades do produto fundido por este meio. E, por fim, mostrar algumas possibilidades de aplicações deste processo de fundição. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, introduzindo o assunto, nos anos 70, pesquisadores do MIT conseguiram aperfeiçoar o processo de fundição e o denominaram como reocasting, que é a reofundição, e tixocasting, que é a tixofundição. No caso da reofundição, o semissólido, após produzido, é diretamente injetado no molde. E no caso da tixofundição, ocorre um lingotamento no estado semissólido, são produzidos lingotes desse material e eles são armazenados para um uso posterior. A imagem do slide mostra uma peça neste estado semissólido, que é mais fácil de trabalhar nos processos de vazamento e trazem algumas vantagens que vamos ver ao longo da apresentação. Continuando, então, durante um experimento, verificou-se que uma liga semissólida apresentava resistência extremamente baixa a esforços de corte. E esta propriedade, a razão disso, foi atribuída a uma nova microestrutura que foi obtida, que apresentava a característica de não ser dendrítica, como são os casos dos processos comuns que nós estudamos, mas sim celular ou esferoidal. É uma estrutura, portanto, globular, diferente da estrutura dendrítica da fundição convencional. Nas imagens do slide, nós vemos a comparação entre essas duas estruturas. À esquerda pode ser observada a estrutura dendrítica, que é gerada na solidificação nos processos de fundição tradicionais, convencionais, que nós já estudamos. E na imagem da direita pode ser observada a estrutura globular, característica desse processo com estado semissólido. Então, a solidificação convencional, que se dá a partir de líquidos, nós temos uma temperatura de vazamento maior do que a temperatura de líquido. Durante a sua solidificação, ocorre a nucleação, com a formação de pequenos núcleos esféricos, que é a região coquilhada, porém logo em seguida, com o crescimento dessas estruturas, à medida que o resfriamento vai ocorrendo e a solidificação vai aumentando no volume deste material, temos o crescimento dessas regiões sólidas com o aparecimento de estruturas dendríticas, que são geradas pela segregação e difusão limitada do soluto no líquido. Assim, tem-se uma mistura líquido-sólido e, à medida que vai aumentando a região sólida, ou seja, que a peça vai resfriando e se solidificando cada vez mais, perde-se fluidez. A imagem do slide mostra novamente
características das estruturas dendríticas neste material. Continuando, se tivermos uma temperatura de vazamento entre a temperatura líquida e a temperatura de sólido, né, já vimos que a formação de dendritas que ocorre durante a solidificação dos processos convencionais gera uma perda de fluidez. E também sabemos que essa perda de fluidez é prejudicial ao processo de fundição. No caso desses processos que envolvem semissólidos, a reofundição e a tixofundição, temos uma temperatura de vazamento menor do que a temperatura de líquido. Mas como preencher os moldes com um metal no estado semissólido? Então vamos ver como isso funciona. Então, o princípio de funcionamento deste novo processo, na fundição do estado semissólido com a reofundição e a tixofundição, temos a fundição a partir de um estado semissólido particular, onde a estrutura deste material é formada por sólidos globulares mais o líquido. Então, nesse caso, essa pasta semissólida apresenta um comportamento reológico particular, com um escoamento tixotrópico. Isso quer dizer que ela pode variar a sua viscosidade. Continuando, então, no estado semissólido, são formadas estruturas não dendríticas. As estruturas que vamos ter no lugar das dendritas são essas estruturas globulares que podem ser observadas. E aí, então, são formados aglomerados tridimensionais de partículas globulares da fase sólida. Esses aglomerados podem ser destruídos pela aplicação de tensões que rompem as ligações entre esses glóbulos. Então, por mais que elas estejam neste estado semissólido, elas ainda podem ser destruídas e facilmente trabalhadas para serem inseridas na cavidade do molde. Isso, então, caracteriza este escoamento de tixotrópico. E como se dá este comportamento do escoamento tixotrópico? Então, alguns pontos que são importantes de ser levantados. Em repouso, este material mantém a sua integridade, ou seja, este material semissólido, quando em repouso, ele comporta-se como um sólido. Porém, sob tensão, ele irá comportar-se como um líquido. E isso irá garantir um fluxo laminar, ou seja, livre de turbulência, mesmo com variações na seção. Vimos que um problema que era importante de ser trabalhado, de ser planejado nos processos de vazamento das fundições convencionais, né, principalmente quando se trabalha com vazamento por gravidade, é a questão da turbulência daquele material fundido durante o vazamento e escoamento pelos canais de alimentação e distribuição. Essa turbulência faz com que sejam geradas porosidades, bolhas na peça final, solidificada. A fundição em estado sólido é um processo que permite a fundição em molde permanente modificado. O que isso quer dizer? Ele reduz ou elimina a maioria da porosidade presente em peças fundidas. Ou seja, como não há mais aquela turbulência durante o vazamento, porque agora estamos tratando com a liga no estado semissólido e não totalmente líquida, então essa turbulência é eliminada e aí também são minimizadas, né, as formações de porosidade nessas peças fundidas. A maior viscosidade desse material semissólido, juntamente com a aplicação de
condições controladas de preenchimento do molde irão garantir que o metal semissólido então preencha o molde de maneira não turbulenta. Desta forma, a porosidade prejudicial devido aos gases pode ser eliminada. Isso é uma coisa muito boa, é uma vantagem muito boa desta fundição no estado semissólido em relação aos processos convencionais. E após o preenchimento do molde, que normalmente é feito a alta pressão, uma média de 1000 bar ou mais, é mantida no fundido para suprir a microporosidade. Então, da mesma forma que tínhamos no processo de injeção, este material é inserido na cavidade do molde com uma certa pressão e essa pressão é mantida, né, durante o preenchimento e até a sua solidificação. Continuando então, temos uma comparação com imagens do interior da cavidade do molde quando são vazados uma liga metálica no estado líquido ou no estado semissólido. Já vimos que o processamento de materiais no estado semissólido contribui para a redução da turbulência. Então estamos trabalhando num estado, né, que é normalmente chamado de pore free, ou seja, livre de porosidades. Se formos prestar atenção nas imagens que temos aqui à direita, temos o mesmo molde, a mesma cavidade do molde, porém recebendo um vazamento de liga metálica no estado líquido e da mesma liga no estado semissólido. Quando temos o vazamento do metal no estado líquido, podemos verificar muita turbulência, né, na chegada desta liga metálica na cavidade do molde. Quando é injetado o material no estado semissólido, ele apresenta um vazamento e uma chegada mais suave na cavidade do molde. Então, conseguindo fazer o preenchimento desta cavidade sem turbulência, e como está livre de turbulência, então vai minimizar a formação de porosidades, bolhas e outras imperfeições neste produto ao solidificar. Então, no estado líquido, temos um fluxo turbulento e no estado semissólido temos um fluxo laminar, que vai minimizar a formação desses defeitos. Mais um pouquinho, então, sobre a fundição no estado semissólido. Então, nesses processos, o metal normalmente se encontra de 25% a 50% sólido e de 50% a 75% líquido. E utilizando-se alta pressão e equipamentos para fundição com molde permanente, normalmente em câmara fria, para impulsionar o material aos moldes metálicos que já vimos que são reutilizáveis. Para se obter sucesso nessa fundição em estado semissólido, então, a estrutura do material deve conter essas partículas globulares primárias e não as estruturas dendríticas convencionais. As estruturas dendríticas, elas são características do processo de solidificação. Então, o material ele está deixando de ser líquido para ficar no estado sólido. Nessa nova tecnologia, nós estamos tratando no estado semissólido, então ele não apresenta essas estruturas dendríticas. As vantagens principais, então, deste processo estão no fato de que a dispersão de partículas globulares sólidas no líquido produz um fundido semissólido e altamente viscoso. Ao controlar, então, o escoamento deste líquido viscoso para evitar espalhamento ou turbulência, é muito mais fácil do que quando trabalhamos no estado totalmente líquido. É por isso que a turbulência é
eliminada ou bastante reduzida e podemos trabalhar naquele estado de pore free ou livre de porosidades. Temos aqui na imagem deste slide uma comparação da estrutura de uma mesma liga, no caso uma liga de alumínio 357, porém com duas estruturas diferentes. Na letra A, nós temos a estrutura globular, que é característica dos materiais processados no estado semissólido. E aqui na letra B, nós temos aquela estrutura convencional, que são as dendritas. Continuando, o processo de fundição tradicional admite turbulência associada a alta velocidade de preenchimento, numa faixa de 30 a 60 metros por segundo da liga totalmente líquida. E essa turbulência resultante irá produzir elevados níveis de porosidade residual. Os processos de fundição em areia tentam preencher a cavidade do molde de maneira não turbulenta pela limitação da velocidade de vazamento para no máximo 0,25 metros por segundo. Essa situação, como maneira de prevenção de uma situação de turbulência a fim de minimizar a porosidade, isto pode ser aceitável para moldes cerâmicos, porém a tentativa de preencher peças de paredes finas com moldes metálicos e sem revestimentos a velocidades tão baixas podem resultar na rápida solidificação e mau preenchimento. E aí isto não deve se aplicar, uma situação dessa não deve se aplicar a moldes metálicos, porque pode-se ter um mau preenchimento e pode-se ocorrer, dependendo da situação, até prejuízos para o próprio molde. As partículas sólidas que estão dispersas no metal semissólido, elas aumentam a viscosidade mais de 10.000 vezes em relação à liga totalmente líquida. Essa viscosidade permite que a liga semissólida seja injetada no molde utilizando velocidades de 2,5 a 5 metros por segundo e ainda conseguindo evitar turbulência. Então, dessa maneira, evita-se a porosidade nas peças de paredes finas fundidas em moldes metálicos. Então, outra vantagem é que isso pode ser utilizado inclusive com geometrias mais detalhadas e dimensões mais estreitas, como peças com paredes finas. Nas últimas décadas, a fundição no estado semissólido tem sido comercialmente usada para a produção de componentes em alumínio com forma de esponja ou forma quase rede. Esses materiais, essas estruturas de materiais estão muito na moda atualmente. Se fizermos uma busca em portais de periódicos por artigos que tratem da fabricação, teste, caracterizações, aplicações desse tipo de material, veremos uma variedade muito grande de estudos nessa área. Até recentemente, todos os componentes produzidos em fundição de semissólido eram feitos por tixofundição. Então, até recentemente, trabalhava-se, quando utilizando no estado semissólido, apenas por tixofundição. E nesse processo, para lembrar, as peças pré-fundidas são reaquecidas, elas podem ser guardadas, estocadas e após reaquecidas para a temperatura de fundição semissólida. Porém, novas alternativas vêm sendo trabalhadas, no qual o material semissólido é geralmente gerado diretamente do estado líquido. E este processo é conhecido como a reofundição. E nesse caso, se ele passa a ser gerado diretamente do estado líquido, ele pode ser
logo que formado, já utilizado para o vazamento na cavidade do molde. Então, em vez de reaquecer um pré-fundido, na reofundição o material fundido é resfriado a um estado semissólido, e isso gera a estrutura globular necessária à conformação semissólida. E desta maneira, quando se trabalha, no caso, com a reofundição, elimina-se a necessidade de matéria-prima especial, permitindo reciclar as rebarbas, aquelas rebarbas que são formadas, aqueles defeitos, né, que temos nos processos de fundição convencionais, podem ser reaproveitados. Detalhando um pouquinho mais o processo de tixofundição, temos então que este é o primeiro processo de fundição em estado semissólido que apareceu no mercado. Ele consiste basicamente de 3 estágios, os quais são a obtenção do pré-fundido com a microestrutura globular, o reaquecimento até atingir a temperatura de semissólido e, ao atingir essa temperatura, a fundição dos componentes, ou seja, o vazamento desta liga metálica no molde, estando no estado semissólido. A imagem do slide apresenta uma sequência que resume, né, ou que ilustra esses 3 estágios. Então, obtendo-se o lingote pré-fundido com essa estrutura globular, o seu reaquecimento, nesse caso aqui por resistência, até a temperatura de semissólido, e após essa temperatura atingida, este material semissólido sendo injetado na cavidade do molde, o que vai fazer com que ele tenha um fluxo, né, mais laminar e não turbulento, assim minimizando os defeitos de porosidade. Continuando, então, obtém-se componentes de qualidade extremamente alta, com excelentes propriedades mecânicas e funcionais. O lingote de alimentação é normalmente produzido por empresas de fundição em lotes de até 50.000 libras. Então, como este material no estado semissólido, a partir do processo de tixofundição, pode ser armazenado, pode ser estocado para depois ser reaquecido para ser realizado o seu vazamento no molde, então essas empresas grandes costumam fabricar, né, este material já com um grande volume para que ele possa ser estocado e depois, à medida que for sendo necessário, partes desse volume vão sendo obtidas para serem reaquecidas e o vazamento ser realizado. Os materiais pré-fundidos garantem a repetibilidade da composição química, também a limpeza e microestrutura, se comparados ao lingotamento contínuo, e mais consistente do que a fundição com metal líquido em pequenos lotes. A limitação, nesse caso, está relacionada ao custo da produção, que por todas essas vantagens e pelas etapas adicionais necessárias, se torna mais caro do que aqueles processos convencionais. No caso da reofundição, o material semissólido de microestrutura especial é obtido diretamente a partir do metal líquido, sendo resfriado até esse estado quando a microestrutura globular é gerada simultaneamente. Então, atingida a temperatura correta, este semissólido será transferido para um sistema de vazamento do molde e injetado utilizando-se o mesmo controle de preenchimento que é aplicado na tixofundição. Então, no caso da reofundição, a liga no estado semissólido ela vai ser obtida a partir do metal líquido,
né, a partir do resfriamento do metal líquido. Continuando, sua principal vantagem, então, é que o semissólido que será vazado é produzido diretamente desse metal líquido. Isso permite utilizar o processo de lingotamento convencional para se produzir a liga fundida e dessa maneira consegue-se eliminar o custo associado a esta etapa na tixofundição. Então a vantagem da reofundição em relação à tixofundição é a eliminação de uma etapa e com isso consegue-se reduzir estes custos. Outra vantagem é que as rebarbas e lingotes não aproveitados podem ser reciclados, reduzindo mais ainda os custos envolvidos. As limitações, no caso da reofundição, estão relacionadas à consistência do produto, ou seja, pequenas quantidades de líquido vazado, uma comparação, né, de massa de 5 libras utilizadas na reofundição para 50 mil libras no caso da tixofundição, já que no caso da tixofundição temos aquele armazenamento, aquela estocagem, e na reofundição não temos esta etapa do processo. A dificuldade de se manter níveis de limpeza e homogeneidade e a questão, né, de confiabilidade. A possibilidade de se manter a confiabilidade do processo. Em relação à geração do material fundido no processo de reofundição, existem diferentes métodos de produção no qual a relação com o metal líquido é resfriado e a microestrutura globular semissólida gerada é que será a diferença. Então, neste caso, existem 4 técnicas para se gerar esta microestrutura globular. E muitos processos de reofundição ainda utilizam variações dessas técnicas. Cada empresa, né, passa a ter o conhecimento dessas técnicas e explorar as suas variações. Então, as 4 técnicas mais comuns de reofundição são a agitação, no caso, ocorre de maneira semelhante à tixofundição, o líquido, num volume suficiente para o vazamento, é agitado enquanto é resfriado, a taxa de temperatura do estado semissólido. Temos a fragmentação dendrítica, na qual o metal derretido é resfriado abaixo da temperatura de líquido e a liga semissólida é tratada de maneira turbulenta para que seja possível quebrar as dendritas e formar pequenos fragmentos sólidos. Estes podem ser tratados grosseiramente como partículas globulares. Continuando, temos ainda a técnica de ondas de pressão, onde ondas de pressão geradas no sistema podem favorecer a formação de estruturas semissólidas, e a técnica de numerosos núcleos de solidificação, na qual o metal líquido é derramado em um recipiente com temperatura acima da temperatura de líquido, e o rápido resfriamento desta gera a quantidade de núcleos sólidos, os quais previnem a formação de dendritas. Em vez disso, então, produzem numerosas partículas sólidas globulares. Esta tabela relaciona diferentes variações das técnicas de reofundição que estão sendo estudadas, conduzidas por grandes empresas, né? Dessas aqui nós conhecemos algumas, por exemplo, como a Hitachi, como a Honda, né? Cada uma aplicam os seus processos para formar as suas ligas no estado semissólido. Continuando, passamos agora a fazer algumas considerações sobre este assunto da fundição no estado semissólido. Primeiramente, resumindo as duas técnicas, né? Então,
Quando a pasta do estado semissólido é fabricada e após isso já é injetada nos moldes, estamos tratando da reofundição. Quando a pasta no estado semissólido é gerada, ela é resfriada para formar coquilhas. Essas coquilhas são armazenadas, ou seja, se faz um estoque desse material e depois, à medida que se faz necessário reaver este material para o processo de fundição, elas são reaquecidas novamente ao estado semissólido e injetadas nos moldes, temos o processo de tixofundição. Comparando-se esses processos com o processo tradicional que trabalha com a liga no estado líquido, temos então menores temperaturas de processo, maior segurança, menores custos energéticos, já que não precisamos aquecer este material até ele ficar no estado líquido, maior vida útil dos moldes, por eles sofrerem menos com as temperaturas envolvidas. Isso gera maior produtividade, menor turbulência no preenchimento. Como temos menor turbulência, então temos menor porosidade, por não haver a retenção de gases no interior do molde, e menores gradientes no resfriamento, o que leva à ausência de trincas na contração. Então temos, produtos livres de porosidade. Em relação às propriedades mecânicas, se comparando o processamento no estado semissólido com o processo de fundição convencional, no estado semissólido temos propriedades mecânicas maiores, por não apresentarem porosidades. Tem-se também produtos com paredes mais finas, o que gera a redução de custos, maior estanqueidade e materiais suscetíveis a tratamentos térmicos. Muitas vezes, dependendo de como é feito o processo de fundição com os processos convencionais e de como este produto é obtido, ele não pode ser tratado termicamente porque corre o risco de deformações, empenamentos e até de trincas. Então, parâmetros estruturais fundamentais devem ser da mesma ordem de grandeza: o espaçamento interdendrítico em relação ao diâmetro dos glóbulos. E agora, para finalizar, falando um pouquinho sobre aplicações destes materiais, gerados pela fundição do estado semissólido. Iniciamos com os materiais celulares, que são metais ligas com 70% de espaço vazio. Eles conseguem uma densidade relativa de 0,3 aproximadamente. E por isso, por essas características, eles passam a ser chamados, ou apelidados de espumas, no caso de terem poros fechados, ou esponjas, no caso de terem poros abertos e interconectados. Muitas publicações estão sendo geradas atualmente sobre o estudo, por exemplo, de ligas de alumínio, ou espumas ou esponjas de alumínio. E cada vez mais se tem aplicações para esse tipo de material. Como, por exemplo, alguns produtos aqui já obtidos a partir dessas ligas de alumínio, sendo aplicados na indústria automotiva, então com bandejas de suspensão, obtendo 50% da redução de seu peso, carcaça de cilindro, componentes de caixa de direção. Então, aplicando esses produtos que são mais leves, neste caso, na indústria automobilística, se gera um produto final, um automóvel com peso final reduzido
e isso vai ter forte influência no seu consumo, por exemplo. Então a redução de peso em componentes automotivos já é uma realidade, esta redução de peso por redução de espessura de paredes e pela densidade desta peça, desse produto final. O gráfico da direita apresenta um comparativo em relação ao peso destas peças, comparando-se em amarelo as peças que foram obtidas através da fundição convencional, de qualquer um dos processos de fundição convencional, e em vermelho a mesma peça, o mesmo componente obtida através da tixofundição. Podemos perceber que para todos os casos, para todos os componentes, aqueles produtos obtidos pela tixofundição apresentam menor massa. E isso gera uma redução de peso no produto final. E para finalizar, então, mostrando outras possibilidades de aplicações, no caso de engrenagens, no caso de estruturas, espumas sendo aplicadas em estruturas sanduíche, né? Então componentes diversos e partes de estruturas de equipamento. Nessa foto da direita inferior, mostra-se que até mesmo esta estrutura de escada montada atrás do caminhão também tem essa característica, né, de ser uma espuma sanduíche. Então reduz bastante o peso e, como consequência, o consumo desses veículos. Bom, ficamos por aqui e até a próxima aula.